Oi, seja bem-vindo para mais uma aula. Agora, desta vez, você vai ter aula comigo sobre agrometeorologia. Sou a professora Alessandra, aqui do campo de Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, não perca nenhuma, hein? O que nós temos aqui, então? Nós temos a agrometeorologia para a gente conversar sobre todo o período. Nós vamos falar a partir de hoje algumas aulas. E, e qual que é o foco mais importante? É a planta, é a cultura. Seria, então, o nosso foco seria, então, a agricultura. Que seria, olha só, se vocês estiverem dentro, estamos falando sobre agrometeorologia, ou também meteorologia agrícola. A agrometeorologia vem da palavra agricultura. Nós trabalhamos, como vocês estão se formando como engenheiro, agrônomo, então nós estamos falando sobre atividades econômicas, para ser rentáveis, dinheiro. Então, nós estamos falando sobre a agricultura no geral. A agricultura no geral, ela depende das condições, totalmente das condições climáticas. A agricultura, ela é altamente, vou colocar um topo do topo do topo das condições climáticas. Então, eu tô querendo dizer para você o quê? Eu tô dando o quê? Eu tô chamando a disciplina de super, hiper importante aqui dentro do curso de agronomia, porque ela é uma disciplina interdisciplinar. Eu vou conseguir trabalhar com vocês tudo, de todas as disciplinas, um pouquinho que seja, só um pouquinho de cada disciplina aqui dentro. Mesmo que você ache que a disciplina ela não é tão importante assim, eu vou conseguir provar para vocês que vocês acabou vendo todas as disciplinas dentro de uma só, pelo menos um pouquinho dela. E aí, o que vocês têm? Vocês Por que eu falo que ela é muito importante? Além de estar falando sobre meteorologia e climatologia dentro dessas disciplinas, vamos dizer assim, vamos falar mais sobre meteorologia, sobre os elementos meteorológicos, essa parte de atividades que acontecem na atmosfera. Esses elementos, vou falar mais sobre eles, e eu vou falar na penúltima aula, assim, mais ou menos, sobre a classificação climática. Mas vamos falar ao longo das nossas aulas um pouquinho de cada coisa, e quando chegar lá ao final, como é o zoneamento agrícola e classificação climática, vocês vão estar entendendo tudo. E aí, o que acontece? As condições meteorológicas, ela vai interferir diretamente no desenvolvimento das suas, pode ser tanto diretamente ou indiretamente, mas vamos dizer assim, diretamente ela vai acabar interferindo não só na parte de desenvolvimento meteorológico das suas plantas, mas ela vai interferir também na parte das suas atividades de campo. Ela vai determinar, ela vai poder dizer para vocês quais seriam as suas condições de trabalho naquele momento. Vamos dizer assim, ela vai influenciar, então, nas suas atividades de campo, ela vai influenciar no crescimento e desenvolvimento da sua cultura, na produtividade, ela vai interferir naquela relação entre planta e micro-organismo, se aquele inseto, se aquele fungo, aquela bactéria vai favorecer ou não o desenvolvimento de uma praga ou de uma doença. Vamos dizer assim, então cada parte dentro da meteorologia e dentro da cada parte dado à disciplina, ela vai diretamente ou indiretamente favorecer ou não a parte da agricultura. Isso, por exemplo, a parte da climatologia. Vocês podem tentar achar, por exemplo, que qualquer cultura, em qualquer lugar, ela cabe. Mas nós vamos entender aqui ao longo da disciplina que a cultura, que as condições climáticas determinam se vai dar uma boa ou não produtividade. Eu não posso plantar qualquer cultura em qualquer região. Eu posso plantar gergelim aqui? Não sei. Eu posso plantar algodão aqui? Não sei. Eu estou falando aqui no Mato Grosso. Eu estou falando de uma região de Nova Chavantina aqui. Eu tenho as minhas condições climáticas e eu tenho que determinar quais seriam as culturas que seriam possíveis ser cultivadas aqui na região. E isso cabe para vocês também decidirem qual cultura seria possível ser cultivado na sua região. Então, para vocês conhecerem, vocês precisam conhecer, além do manejo do seu solo, além do manejo da irrigação, além de conhecer a cultura que vocês vão colocar, vocês precisam saber que tipo de clima é a sua região. Vamos dizer assim, como que eu vou trabalhar com uma atividade tão rentável que é a agricultura, sem eu explorar completamente os meus recursos climáticos. Mesmo que vocês não sejam capazes de mudar o tempo, nem o clima, vocês não têm esse poder ainda,
Algumas pessoas estão tentando ter esse poder ainda, né? Vamos dizer assim. Tem alguns estudos, algumas pesquisas, e aí estão tentando quase ter esse poder. E aí, você não é capaz de fazer isso. Você é capaz de se ajustar, de se organizar para que vocês consigam fazer as atividades agrícolas naquele momento, dada aquela região, dadas as condições que vocês têm, dado aquele clima que você tem. E aí, então, o que seria a agroecologia? A agroecologia seria uma ciência que vai estudar, né, que é uma ciência interdisciplinar, que ela vai identificar, descrever, explicar e aplicar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com a meteorologia, com a climatologia, e dentro todas essas duas informações em favor, em benefício da agricultura. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que a influência do meu tempo e do meu clima seja favorável no desenvolvimento, no crescimento, na produção de alimentos, para as minhas fibras, para a minha energia. Eu vou fazer com que a minha agroecologia seja muito importante e que ela tenha que ter um papel estratégico. Como dizer assim, eu tenho que entender o que eu tenho e eu tenho que ter as minhas soluções quando surgir os meus problemas, quando está ligado clima, tempo e agricultura. Eu tenho que ser rápido, tenho que pensar rápido, eu tenho que solucionar os meus problemas para aquele dado aquele momento, para aquele dado aquele lugar, para aquela cultura em questão. Eu tenho que pensar rápido. Então, vamos dizer assim, o clima, ela acaba influenciando, ela acaba sendo significante em quase todas as fases das atividades agrícolas, desde da seleção da sua região, desde a seleção das suas culturas, os lugares que vocês vão instalar a cultura, se você tem que usar ou não um sistema de irrigação. Então, as suas escolhas acabam sendo influenciadas pelas condições climáticas. Então, a agroecologia ela acaba tendo um papel muito importante nessa parte de um planejamento curto, médio a longo prazo dentro das atividades agrícolas. Então, vamos dizer assim, a meteorologia ela é o ramo das ciências atmosféricas que inclui a química e a física atmosférica nessa região e que tem como objetivo estudar os fenômenos e fazer com que as previsões das condições meteorológicas. Hoje, as previsões do tempo uma parte que, vamos dizer, todo mundo conhece, vocês vão lá, entram no celular, hoje vai fazer 39 graus Celsius. A previsão de chuva semana que vem. Então, vocês têm no celular, vocês têm isso no computador, hoje você vê no jornal. Então, essa parte de previsão do tempo, ela está bem visível, ela é bem conhecida e está ganhando cada vez mais espaço dentro da agricultura, como tomada de decisões operacionais, dentro da parte cotidiana que vocês estão participando, daquela parte diariamente dentro da sua vida, dentro das suas atividades agrícolas ali dentro. E aí, o que vocês têm? Ali dentro, aqui, vocês têm a parte da climatologia. Então, o climatologista, ele vai acabar estudando o clima. Mas para fazer esse clima acontecer, eu preciso saber o quê? Dentro dessa parte de meteorologia, acontecem as movimentações atmosféricas, desses elementos físicos, químicos, acontece toda a parte de radiação, temperatura, chuva, vento, tudo isso, esses elementos que acontecem dentro da atmosfera, esses fenômenos físicos e químicos, vocês vão fazendo o quê? Coleta de dados. Esses dados coletados, eles vão acabar tendo o quê? Valores armazenados, dados históricos. Esses valores históricos que acontecem, esses valores médios sequenciais, que acontece em ritmos, vamos dizer assim, claro, anuais, né? Vai acontecendo, você vai aguardando. Então, esses valores médios sequenciais que vão acontecendo, essas coletas de dados que vocês vão tendo o quê? Que vocês acabam tendo um estudo de um clima, essa região, que acabou sendo coletado durante um tempo ali dentro, que seria 30 anos ou superiores. Dentro da teoria do livro que eu peguei, a Meteorologia 2018, fala de 30 anos ou superiores. Mas existe outras referências que eu já li, que
que essa aqui é mais atual, mas só que pode ser de 20 ou superior, tá? Então, poderia ser então, alguns autores falam 20, outros autores falam 30. Então, essa referência que eu peguei para vocês fala de 30 anos. Vamos dizer assim, então esse sequenciamento de dados médicos que vocês coletaram dentro da meteorologia, durante alguns anos que vocês fizeram isso vai determinar então o clima daquele local, daquela região, e que vai determinar então quais seriam as possíveis atividades agrícolas que seriam naquela região. Definir, né, vamos dizer assim, como eu tinha dito para vocês, se vocês vão, como você vai assumir que tipo de cultura, fazer seu planejamento de curto, longo e médio prazo. E aí esses valores médios, né, que vocês têm aqui, seria então a parte da climatologia. E aí, então, vamos dizer assim, então esses valores médios nós vamos estudar durante esses nossos períodos de aula que nós temos até o finalzinho, eles acabam afetando, como eu disse para vocês, o crescimento, desenvolvimento, a produtividade, a seleção, o preparo, atividades agrícolas, atividade do campo, tudo isso vai ser influenciado, então, pela a parte da meteorologia. Então, vamos dizer assim, a radiação, a chuva, a temperatura, o fotoperiodismo, a umidade do ar, a velocidade, a direção do vento, tudo isso vai acabar influenciando o desenvolvimento da sua cultura, como, por exemplo, a radiação solar. Eu tenho a radiação solar, que ela, claro que ela vai prover energia, né? E, vamos dizer assim, ela faz parte da sua fotossíntese. Então, vamos dizer assim, se essa energia que entre a fotossíntese e a radiação solar, essa combinação que vocês têm, essa energia que faz parte do seu processo da fotossíntese, ela afeta a produção, por exemplo, de carboidratos, do crescimento da biomassa das plantas, a fotossíntese, ela afeta, por exemplo, a taxa das reações metabólicas, né, aquelas taxas de respiração que a planta tem, ela vai influenciar, então, no regulamento de crescimento e desenvolvimento da sua cultura, vamos dizer assim, então, eu acabei falando com vocês um pouquinho de fisiologia vegetal. Eu acredito que o professor de fisiologia vegetal fala muito mais sobre isso. Ele vai falar da luz, vai falar da temperatura, vai falar da água, vai falar assim, a absorção da água pelas raízes, a temperatura, vamos dizer assim, a temperatura induzem o aumento da taxa da fotossíntese, vamos dizer assim. Então, essa relação em temperaturas elevadas, baixas, com um ambiente mais seco, um ambiente mais úmido, a radiação solar, então, vamos dizer assim, esse conjunto, eu acabei entrando na disciplina de fisiologia vegetal. E assim, só um pouquinho conversei com vocês e nem aprofundei muito, porque vou deixar isso pro professor, que deve saber muito mais do que eu estou exemplificando aqui, e se eu falei alguma coisa errada, me corrijam. E vocês têm o quê? A temperatura, como eu tinha dito para vocês, a radiação solar, e tem a temperatura. A temperatura, ela vai acabar influenciando diretamente fora aqueles processos que eu tinha dito, vários outros processos na planta, como, por exemplo, a respiração e a transpiração da sua cultura. Eu posso deixar a planta, por exemplo, dependendo da temperatura, se estiver muito alta ou muito baixa, eu falo ou baixa ou alta, não sei qual, exemplificando uma cultura, ela pode estar vegetando, em repouso, ela pode estar em estado vegetativo. Então, eu posso afetar, por exemplo, na minha duração das minhas fases fenológicas. Eu posso durar, por exemplo, no desenvolvimento da minha praga, se eu vou favorecer ou não o desenvolvimento de uma doença. Então, vamos dizer assim, eu posso condicionar a indução de um florescimento da minha cultura, eu posso influenciar na minha germinação da minha semente. Se a temperatura do meu solo estiver muito alta, eu influencio na taxa de germinação de semente. Então, essas interferências que a temperatura causam sobre a cultura, sobre as atividades agrícolas também acontece isso, ela faz parte dentro, eu acredito que também dentro de outras disciplinas, como, por exemplo, a disciplina de semente, que vai falar sobre a taxa de germinação de semente, por exemplo. Eu posso estar afetando a duração de fases fenológicas, eu posso estar falando da disciplina dentro da fitotecnia, da fruticultura, eu posso estar falando de algumas disciplinas de floricultura. Então, dizer assim, além de fisiologia vegetal, eu já pulei um pouquinho para outras disciplinas. Eu não citei aqui
a todas elas, mas já falei um pouquinho de outras disciplinas aqui. E eu tenho a chuva, né, a parte de precipitação, que é muito importante. Ela não vai fazer parte, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que, pelo que já está estudado, que ela não faz parte dos processos metabológicos da sua cultura, da sua planta. Mas ela age, por exemplo, indiretamente no crescimento da sua cultura. Por exemplo, a absorção das águas, ela influencia na absorção de água pelas raízes, vamos dizer assim, a solução nutritiva. Se não tem água no seu solo, a sua solução nutritiva, eu falo solução nutritiva, não só água. Se eu falar só água, eu não estou falando sobre os nutrientes que tem no seu solo. Estou falando apenas sobre a água, simplesmente água. A solução nutritiva, a sua planta precisa de nitrogênio, precisa de fósforo, de potássio, cálcio, magnésio. Ela precisa desse macros e micronutrientes para poder fazer o seu desenvolvimento e que dê alta produtividade. Então, vamos dizer assim, ela vai acabar influenciando diretamente, por exemplo, que eu vou afetar no meu crescimento e desenvolvimento da minha cultura? Claro, com certeza. Se eu tenho não ou água no meu solo, influencia indiretamente no desenvolvimento da minha cultura, não no metabolismo, mas sim diretamente na parte rentável, na parte de dinheiro. Vamos dizer assim, se eu tenho pouca chuva, nessa época, como hoje, nessa época do ano agora, tem pouca chuva, tá com uma baixa umidade, tá muito seco, eu acabo induzindo as minhas plantas ao fechamento dos meus estômatos. Então, eu acabo fixando menos CO2. Então, isso afeta negativamente no meu metabolismo, que era a fotossíntese. Se eu trabalho, meu metabolismo ela vai desacelerar, então minha fotossíntese acaba sendo prejudicada em relação a isso. Mas, por outro lado, se eu tenho chuvas excessivas, eu acabo elevando chuvas excessivas, quer dizer assim, eu estou encharcando o meu solo, tá o tempo todo, meu solo está úmido, muito úmido, então eu vou acabar diminuindo a parte dos poros, o ar naquele solo, onde existe cada camada, os solitos, o ar, a água, se eu passo o maior do tempo do meu solo encharcado, o maior do tempo com muita água, então eu acabo reduzindo a oxigenação dos meus solos. Então eu acabo também diminuindo a atividade do meu sistema, eu acabo diminuindo desenvolvimento, o crescimento radicular da minha planta. Eu procuro menos água. Se ela está muito mais próxima da minha superfície, se ela está muito mais próxima do meu sistema radicular, eu acabo diminuindo a atividade radicular. Então, consequentemente, se a minha planta ela tem o tempo todo água, está muito úmido a parte superior, eu estou com uma alta umidade, eu estou com uma temperatura amênua, então o metabolismo da minha planta também vai ser prejudicado, porque eu vou estar trabalhando menos, minha planta não vai estar fazendo tanta absorção, ela não vai estar transpirando, então também eu vou estar indiretamente influenciando o meu metabolismo da minha planta. Então, tanto as secas quanto o encharcamento desses solos também vai levar à redução da produtividade da cultura. E aí nós temos o quê? Vamos conversar também sobre fotoperiodismo. Acho que eu passei uma atividade para vocês e uma delas era falar sobre o fotoperiodismo, que era falar sobre fotoperíodo. Vamos dizer assim, algumas culturas elas são afetadas pelo desenvolvimento de dias longos e de dias curtos. Vamos dizer assim, o crescimento da sua cultura, ela é uma variável, né, do ambiente que acaba afetando tanto o crescimento quanto o desenvolvimento da sua cultura. Vamos dizer assim, se a sua planta tem um fotoperíodo correspondente ao tempo em que as plantas realizam o processo da fotossíntese, então, vamos dizer assim, maiores altitudes, onde o fotoperíodo é mais longo durante as estações do cultivo, a produtividade é maior. E já que a fotossíntese vai ocorrer por muito mais tempo. Agora, se você tem culturas, desenvolvimento, quando a sua cultura acaba sendo afetada pelo fotoperiodismo, né, vamos dizer assim, por exemplo, a soja. Eu acho que a soja é o nosso clássico, né? Se soja, milho, feijão, as nossas atividades que eu acabei trazendo para vocês sobre
Vou listar lá algumas culturas que vocês podem trabalhar. Então, vamos dizer assim, vou trazer um exemplo. A soja. Ela vai acabar atingindo a sua fase reprodutiva, o seu ápice, né? Quando o fotoperiodismo crítico, ela acaba sendo atingida. Então, vocês vão acabar conseguindo explicar isso para mim nessa atividade que eu passei para vocês. E essa do fotoperiodismo e a temperatura, cada uma delas aqui, talvez eu estou falando muito rápido, muito superficial, não entrando em muitos detalhes, explicando com muitos detalhes, tá? É porque eu vou falar cada uma delas separadamente. E o fotoperíodo, eu vou acabar falando sobre isso lá na temperatura, junto com os dois simultaneamente. Se tiverem alguma dúvida, pergunta nos comentários que eu respondo para vocês. E nós temos o quê? O vento. Vou falar também rapidão sobre o vento, porque que ela vai... O vento, ela não vai também trabalhar com o metabolismo da planta, mas ela vai afetar indiretamente sua cultura. Vamos dizer assim, ela pode ser uma influência positiva ou uma influência negativa, dependendo da sua velocidade. Isso vocês já entendem, eu acredito que vocês já presenciaram acamamentos de culturas, danos mecânicos em algumas folhas, por exemplo, bananeira. Bananeira e ventos fortes não combinam, as folhas acabam sendo prejudicadas em relação a isso. E as velocidades pode ser até muito baixas, dependendo de alguma cultura, para ela se torna muito alta. Então, vocês precisam também entender que uma velocidade que você acha que ela é insignificante, dependendo da cultura que estiverem trabalhando, ela se torna significante. Então, vocês também têm que trabalhar não só com, o vento está baixo, médio ou alto, muito, virou um furacão. Não, vocês têm que trabalhar também associando cada item que eu falei para vocês, trabalhar também associando ela com a sua cultura em questão. Talvez aquela velocidade que você acha que está médio e que seria muito prejudicial à sua cultura, talvez não vai ser. Então, vocês têm que trabalhar em certas condições com aquela cultura. Então, velocidades de baixas a moderadas, o vento acaba contribuindo com a renovação do suprimento de CO2. Vamos dizer assim, as plantas ajudam na sua manutenção de transpiração. Só que velocidades muito excessivas, muito altas, o vento ele é responsável por aumentar demasiadamente a transpiração das plantas. Então vai acontecer o quê? O fechamento dos estômatos. Lembra que eu falei para vocês que a chuva em excesso ou em falta prejudica também o metabolismo das plantas indiretamente? Aqui o vento também vai prejudicar indiretamente o desenvolvimento da sua cultura. Quando eu tenho ventos que podem ajudar, eu vou ter ventos que vão poder... Eu tenho ventos que não vão ajudar. Então, se eu tenho ventos muito altos, vai acontecer, então, indiretamente o fechamento dos seus estômatos. E isso vai causar o quê? Se eu vou acabar tendo a redução do número de folhas, se o número de folhas acaba reduzindo a área foliar, então, vamos dizer assim, essa queda brusca esse fechamento dos estômatos acaba, então, induzindo a planta a trabalhar menos, então seria o quê? Menor, a sua fotossíntese também iria reduzir. Vamos dizer assim, e esses, que é quando eu falei para vocês, que são os danos mecânicos, que seria os ventos, dependendo da sua cultura, na literatura fala que são ventos intensos, muito fortes, que acabam trazendo os danos mecânicos para a sua cultura. Acamamento, quedas de folha, quebra de galho, derrubando árvores, as folhas de bananeira acabam se danificando. Isso são na literatura, mas como eu disse para vocês, tentem procurar também associar a velocidade com a cultura que vocês estão trabalhando em questão. E aí vocês têm o quê? A umidade do ar, que seria também um fator importante, tanto no solo como a chuva, por exemplo. Essa época do ano, hoje, a umidade está muito baixa, ela está interferindo não só no desenvolvimento da cultura, como também no desenvolvimento do ser humano. Nós também estamos sendo prejudicados com essa baixa umidade. E altas umidades também não é interessante, tanto para a cultura quanto para a gente. Então, se ela de uma forma, ela acaba afetando positivamente ou negativamente para a cultura, também para a gente, também ela acaba sendo condicionado, né, de uma forma positiva ou negativa para a gente. Vamos dizer assim, eu acabo favorecendo essa umidade, vamos dizer assim que
Eu falei para vocês que existe uma relação também entre cultura e micro-organismo. Então, a umidade também pode influenciar nessa relação que existe entre o micro-organismo e entre as plantas. Vamos dizer assim, um exemplo. Se eu em condições de alta umidade, né, vamos dizer assim, se eu tenho uma umidade muito alta naquele momento, e dura por muito tempo, um período de molhamento muito longo, a minha folha está meu caule, meu solo, minha folha está com um período prolongado com essa alta umidade. Eu vou acabar favorecendo a ocorrência de doenças nessa minha cultura. Eu vou acabar favorecendo doença, eu vou acabar favorecendo praga, eu vou acabar afetando o desempenho da minha cultura, porque uma cultura doente ou uma cultura com problemas, ela acaba reduzindo. E eu vou acabar prejudicando, então, em quantidade e qualidade desses meus produtos agrícolas. Eu acredito que essa parte entre a mineralogia, que ela é uma disciplina interdisciplinar, né, uma ciência interdisciplinar, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, porque agora nós vamos falar sobre, calma aí, sobre os objetivos da agrometeorologia. Deixa eu só mudar um negocinho aqui. Vamos falar sobre os objetivos da agrometeorologia. Eu só listei algumas delas aqui, tá? Não listei todas. O objetivo da agrometeorologia ela é muito mais do que isso. Ela vai das atividades econômicas, ela vai do ser humano, eu vou falar agrometeorologia, no fundo, acaba afetando a gente também, porque a parte da meteorologia, a parte do clima da região também acaba afetando nós indiretamente também. Então, ela vai da parte da agricultura, que seria o cultivo diretamente, e da parte de atividades de campo também. Então, vamos dizer assim, os objetivos da meteorologia descreve o clima nas vertentes importantes da produção agrícola e perspectivas das respostas das plantas e animais a esse clima. Adapta as informações hidrológicas, alterações climáticas e adaptação e criação de modelos, serviços e sistemas de apoio à decisão. Vamos dizer assim, eu apenas linkei 4, mas dentro da agrometeorologia existe muito mais metas, muito mais objetivos, conceitos, definições que faz com que o clima, o tempo e a agricultura, elas estão juntas, elas não têm como andar separadas, não tem como vocês fazerem os cultivos dela. Eu posso colocar muito mais objetivos e colocar muito mais metas, definições aqui, conceitos que vocês vão entender, que toda a parte que eu vou conversar com vocês, eu vou falar clima, vou falar meteorologia, a parte do tempo, vou falar, todo momento eu vou trabalhar com vocês sobre essas duas palavras, meteorologia e climatologia. E uma parte mais interessante seria, que eu gosto dessas 4, por quê? Porque eu vou acabar, eu acabo criando modelos, sempre que eu falei pra vocês que precisam se adaptar, então, eu acabo criando modelos, serviços, sistemas para minhas decisões. Eu preciso, olha só, mesmo que você saiba da sua região qual é o seu clima, vocês precisam também trabalhar com aquele clima local, naquele momento. Você tem condições do seu solo para ser influenciado, o seu clima que vai influenciar, que tipo de cultura, então vocês têm que trabalhar com adaptações. Então, as condições atmosféricas, ela vai acabar afetando todas as atividades, todas as etapas, praticamente todas as etapas das atividades agrícolas, desde o seu preparo do solo para a semeadura até a sua colheita, no transporte, no armazenamento desses produtos. Então, vamos dizer assim, eu acabo trabalhando começo, meio e fim. E se vocês não tomam decisões importantes, planejam, se vocês não fazem tudo bonitinho, vocês acabam tendo um enorme prejuízo. Isso, você está trabalhando com o seu patrão, com o seu chefe. O que ele não quer é prejuízo, o que ele quer é ganhar dinheiro. Então, vamos dizer assim, vocês têm que trabalhar o mais próximo de 100%. Como eu já disse para vocês, o tempo ele é imprevisível, o mais próximo de 100% ele acaba sendo quase impossível, porque você não tem como prever 100% o que vai acontecer. Mas vocês não podem trabalhar com aquele momento que vocês... deixa eu ver, vamos ver o que vai dar. Vou plantar. Se nascer, bem.
Isso deixa para as pessoas que não estão trabalhando com a parte rentável, com a parte do dinheiro, que seria, por exemplo, a minha mãe gosta muito de fazer cultivo, plantações, mexer com, plantar uma flor aqui, outra ali. Ela compra, por exemplo, vou falar, hoje eu vou plantar salsinha. Vou comprar uma semente no mercado e vou fazer o meu cultivo. Mas vou plantar, vou ver o que vai dar, tá? Ela tá pegando um vasinho com aquele substrato que tá ali, com aquela semente que ela foi no supermercado e comprou, e ela vai ver no que vai dar. Vocês não podem fazer isso, porque ela tá pegando um vasinho, com um pequeno substrato, com um pouquinho de semente. Vocês estão trabalhando com hectares, com muito dinheiro, com preparo de solo, com preparo de solo que seria da parte de fertilizantes, da adubação. Estão trabalhando tudo, com todo o maquinário, que seria todo a parte de administração que vocês tiveram. Vocês sabem que qualquer um centavo ali dentro, se vocês colocarem todo o desenvolvimento para desenvolver todo o preparo até a colheita, vai muito dinheiro. Então, vocês não podem dizer, vamos plantar o que vai dar. Não, vocês precisam trabalhar com consciência. Então, vamos dizer assim, a metrologia, né, a metrologia agrícola, a metrologia agrícola, qualquer um dos dois, ela tem por objetivo colocar a ciência da metrologia a serviço da agricultura. Então, nós estamos à mercê, nós somos da agricultura, então não tem como vocês separarem essas duas informações. Em todas as suas formas, eu estou trabalhando para a agricultura, eu sou da agricultura, de todas as formas, porque eu preciso trabalhar sustentavelmente, eu preciso trabalhar com o melhor uso da terra, eu preciso trabalhar de uma forma que eu trabalho mais próximo do 100%, eu preciso produzir o máximo de alimentos, eu preciso evitar os abusos, eu preciso, vamos dizer assim, eu vou jogar água aqui, vou molhar. Quanto? Não sei, vou jogar água aqui, vou colocar tanto aqui, dá bom. Eu preciso trabalhar com esses tipos de situações que acaba prejudicando os recursos da terra, então é de uma forma sustentável. Então, vamos dizer assim, eu preciso que vocês entendam que a meta, os objetivos e que os conceitos, o que significa isso, que vocês analisem, que vocês entendam a relação que existe entre o ambiente que vocês estão trabalhando e as atividades agrícolas que vocês estão trabalhando. E que vocês visem a máxima exploração. Eu não quero que vocês também sejam, eu não vou trabalhar não. Eu vou estar explorando demais o uso da terra e... Não, eu quero que vocês sejam também conscientes, sustentáveis e que vocês visem trabalhar no máximo de exploração econômica dos recursos naturais, só que de uma forma sustentável. Por favor, pelo amor de Deus, gente, de uma forma consciente e que vocês preservem o meio ambiente para as próximas gerações. Não sei quando eu vou ter filhos, mas um dia, se eu tiver algum filho, eu quero ter alguma coisa para eles. Não vai gastar tudo dessa vez, viu?